resistência insulínica e diabetes. Hoje eu vou passar para vocês 3 remédios sem bula para que você combater os níveis de glicemia elevados. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre como é que você previne as doenças, como é que você otimiza sua rotina em relação ao exercício, em relação aos seus hábitos de vida, seu estilo de vida, para que a gente viva com a melhor qualidade de vida. Então, será que a resistência insulínica tem remédio que não tem bula? Hoje eu vou trazer 3 remédios para vocês sem bula para o controle melhor da sua glicemia, um combate do seu diabetes e da resistência insulínica. Ou se você tem uma história forte na família e quer evitar, esses 3 remédios vão ser fundamentais para você. Por quê? Quando a gente está com os níveis de glicemia elevados, nosso corpo dá alguns sinais. Uma fadiga intensa, um escurecimento da região do pescoço ou das virilhas, também aumento da circunferência abdominal. Isso tudo são indícios que você está não lidando de uma forma adequada com os níveis de glicose no seu sangue. E isso, a médio e longo prazo, vai trazendo vários efeitos deletérios, ruins, prejudiciais para o seu organismo. Seja alteração da função renal, da própria função cardiológica, da função visual. Então a gente pode ter alteração visual, alteração neurológica, com dormência, com formigamento. Então o efeito colateral do diabetes é muito ruim a médio e longo prazo. Por isso que se faz necessário a prevenção. Então quanto melhor você prevenir, melhor você vai conseguir conviver com esses níveis de glicose mais controlados. Porque o grande problema do diabetes e da glicemia, da resistência insulínica, são essas alterações, as oscilações no nível da glicose no nosso sangue. Isso é muito prejudicial para nossas células e, consequentemente, para os órgãos que nela ali atuam. Então, por isso que a gente precisa otimizar. E a gente sabe como é que eu percebo que eu estou com o nível de glicose alterada sem ser somente o clínico, através do exame de sangue. Se você tem glicose acima de 100, a glicose de jejum, se você tem uma hemoglobina glicada acima de 5,7, a hemoglobina glicada é aquela que mostra o comportamento da nossa glicemia nos últimos 3 meses. Se você tem um nível de insulina elevado, se você vai medir a circunferência abdominal, ela está aumentada, isso tudo é indício que você está com resistência insulínica ou beirando ali o diabetes, que já chega ali a níveis de glicemia de jejum acima de 126 e hemoglobina glicada acima de 6,5. E se você está com esses níveis alterados, a medicação pode ser necessária sim, mas as medidas comportamentais também são tão fundamentais quanto a medicação. E por isso que hoje eu trouxe para vocês 3 remédios para você controlar melhor a sua glicemia, remédios que não tem bula, ou seja, tem benefício, mas sem efeito colateral, que vai conseguir fazer com que você controle melhor a sua glicose. Primeiro deles é o movimento. E eu não estou falando exclusivamente de exercício físico. Uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico. Atividade física é todo o movimento que a gente faz ao longo do dia. Por exemplo, o número de passos que você dá ao longo do dia, no seu trabalho, no seu dia a dia, isso já conta como atividade física. Exercício físico é quando a gente vai com o objetivo de melhora de performance em alguma área da aptidão física. Então, atividade física é qualquer movimento. Então, por isso que eu não estou falando de exercício físico, eu estou falando de movimento, de atividade física. Então, qualquer movimento vai contar para você conseguir otimizar seu controle da glicose. Então, comece com o simples, com o básico. Comece a contar o número de passos que você dá. Avaliou? Hoje em dia, a gente tem a facilidade do celular, dos smartwatches, conseguir acompanhar esse número de passos, mas se você não tem, comece simplesmente a andar um quarteirão a mais ao longo do seu dia ou subir um lance de escada. Após o almoço, após uma refeição, não senta de uma vez, tenta fazer um leve movimento bem tranquilo para que você vá facilitando com o que isso? Que a glicose entre dentro da sua célula sem precisar da insulina. Então é por isso que o movimento reduz a resistência à insulina, porque faz com que essa glicose entre na célula sem precisar da insulina, como aquele transportador, aquele carreador da glicose. Então, primeiro, o remédio sem bula é o movimento. Segundo, o remédio sem bula é a nossa alimentação. O que você está se alimentando, ela pode prejudicar o controle da sua glicemia ou favorecer. Então, quais seriam os alimentos que iam favorecer o controle da minha glicose? Alimentação rico em fibras, com proteínas e com carboidratos complexos, que são os carboidratos que tá ali nos tubérculos, na batata doce, no aipim,
no inhame, ou então no arroz integral, na massa integral. Então essa associação na sua alimentação de fibras, proteínas e carboidratos complexos vão te favorecer o controle efetivo dessa sua alimentação. Porque não adianta nada você tomar um remédio para controlar sua glicemia se todos os seus comportamentos alimentares são prejudiciais, estão favorecendo o descontrole da sua pressão, da sua glicemia. Outra coisa, um detalhe muito importante em relação à quantidade. Então, a quantidade que a gente se alimenta é muito importante. Por isso que eu trago para vocês hoje uma filosofia japonesa de uma das Blue Zones, de uma das 5 Blue Zones, que é o Hara Hashibu. Você parar e comer e prestar atenção na sua saciedade. Comer ali em torno de 80% da sua saciedade. Você não precisa comer até ficar empanzinado com excesso de alimentação. Então, coma com consciência. Então, é o primeiro passo para a gente conseguir otimizar a nossa glicemia. E o terceiro remédio sem bula em relação com o seu sono. Tanto a insônia quanto a apneia obstrutiva do sono, que são distúrbios do sono super prevalentes, eles têm impacto muito negativo no controle da sua glicemia. Muitas vezes a gente utiliza diversos hipoglicemiantes, que são medicações que reduzem a glicose, e mesmo assim a gente não consegue um controle efetivo da glicemia. Por quê? Esses distúrbios do sono fazem com que durante a noite a gente tenha diversos despertares, isso como se eu estivesse levando diversos sustos durante a noite, com pico de adrenalina, com pico de cortisol. Isso faz um descontrole total da nossa glicose. Então, mesmo que eu esteja com a medicação otimizada, muitas vezes a gente não conseguir de fato controlar esses níveis de glicemia. Então, o terceiro remédio sem bula é o sono de qualidade, um sono reparador. E por isso você pode ter que utilizar a mão de investigações para saber se seu sono está efetivamente bom ou não, seja por insônia ou seja apneia obstrutiva do sono. Caso você tenha esse diagnóstico, você precisa procurar ajuda, porque isso pode ser um dos fatores que você não está emagrecendo e um dos fatores que você não está conseguindo controlar efetivamente a sua glicemia. Então, se você tem resistência insulínica, ou se você tem diabetes propriamente dito, ou se você está com medo de ter diabetes, esses 3 remédios sem bulas vão mudar o controle da sua glicemia. Aumentar seu movimento ao longo do dia, prestar atenção na sua alimentação, principalmente colocar ela com prioridade em fibras, proteína e carboidrato, e o terceiro, investigar o seu sono. Seu sono precisa ser reparador. Com esses 3 remédios sem bula, você vai conseguir controlar mais efetivamente a sua glicemia, controlar o seu diabetes caso você já tenha esse diagnóstico estabelecido, e se você tem medo de ficar, você vai cada vez mais afastar essa possibilidade. E com isso você vai conseguir viver mais e melhor com qualidade de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. E me diz aqui, quem usa um desses remédios para controlar a glicemia ou briga com a glicemia de uma forma expressiva, que nenhum remédio faz resultado para você no controle da sua glicose, da sua glicemia? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversar. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo.